Olá, pessoal. Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre sistemas de ponto flutuante, né? A aritmética de ponto flutuante, com mais algumas observações, definições e exemplos, certo? Então, a primeira definição que eu tenho aqui para esse momento é a seguinte: o número zero, né? Em aritmética de ponto flutuante, ela é representada dessa forma aqui, ó, 0,000. A quantidade de zeros que vão aparecer aqui depende do t, né? Que é a capacidade da máquina, ou seja, a quantidade de dígitos que ela consegue armazenar aqui, vezes b, que é a base do sistema. Quando a gente está trabalhando com máquinas, normalmente essa base é 2, é binário, elevado a i. Esse i é o menor expoente possível, desse sistema. Normalmente, quando a gente vai definir um sistema de ponto flutuante, a gente diz qual é a base dele, qual é a base numérica que ele vai trabalhar. A gente diz o T, a capacidade de dígitos da mantissa. A gente diz também qual é o menor expoente possível, o menor expoente com o qual ele consegue operar, e qual é o maior expoente possível. Normalmente são essas quatro informações que são necessárias aí para definir um sistema de ponto flutuante. Tá certo? Então, o que aparece aqui na definição do zero, aqui no expoente, é o menor expoente possível, certo? Isso é definido dessa forma para evitar alguns problemas. Mais adiante, se for conveniente, a gente trabalha em alguns exemplos que pode destacar aqui essa importância, certo? Se o expoente aqui não for o menor possível, ocorrem alguns absurdos aí. Pronto, a segunda informação é a seguinte: para somar ou subtrair números que estão na forma de ponto flutuante, nós devemos alinhar os expoentes, ou seja, os expoentes devem ser iguais, sempre para o expoente maior. Então, se um número, sei lá, está com expoente 5 e o outro está com expoente 7, na hora de fazer o alinhamento desses expoentes, ou seja, deixar eles iguais, eu vou igualar sempre para o maior. Então, eu vou transformar o 5 no 7, certo? Se a máquina arredonda ou trunca, truncar significa cortar, certo? Arredondar, você já conhece esse termo, significa aproximar para o dígito imediatamente superior ou inferior, a depender do dígito que esteja na posição final do número, né? É o arredondamento que a gente está acostumado a fazer. Um pouco mais adiante, no estudo, a gente vai recordar como é que funciona essas questões de arredondamento. E truncamento é cortar. Então, independente do que vem depois, corta o número ali. Isso se chama truncar, né? Então, se a máquina arredonda ou trunca um número antes de realizar as operações, então quando você faz aqui esse alinhamento dos expoentes, você vai mudar o formato do número. Se nessa mudança do formato do número você já fizer o truncamento ou arredondamento, a gente diz que essa máquina trabalha com a precisão simples, certo? Se esse arredondamento ou truncamento for feito antes da realização da soma ou subtração da operação. Se o arredondamento ou truncamento for realizado depois de executada aí a operação, que é soma ou subtração, nós dizemos que essa máquina trabalha com precisão dupla, certo? É essa a ideia aí de precisão simples e dupla. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender bem como é que isso funciona. O primeiro exemplo é isso. Vamos considerar um sistema de ponto flutuante de base 10, com capacidade aqui para 4 dígitos, t igual a 4, certo? 4 dígitos da mantissa. Vamos calcular essa soma, né? Aí veja, pessoal, como eu falei na estante, primeiro nós precisamos alinhar os expoentes, deixar esses expoentes iguais, alinhando sempre para o maior. Então eu tenho o expoente 3 e o expoente 5. Então eu vou deixar os dois números aqui com o expoente 5. Esse já está, né? Vou transformar esse aqui, vou escrever ele com o expoente 5, certo? Então eu preciso aumentar duas unidades aqui. Se eu aumentar duas unidades aqui, pessoal, no expoente, o que é que vai acontecer com esse ponto? Bom, para eu poder aumentar duas unidades aqui no expoente, esse ponto aqui tem que andar duas casas decimais para a esquerda, certo? Então você tem uma casa decimal aqui, eu vou ter que acrescentar mais um zero. Então ficaria ponto 0,03401. Então fica assim, 0,003401 vezes 10 elevado a 5, certo? Para eu poder aumentar duas unidades do expoente aqui, eu tenho que andar essa vírgula, esse ponto que estava aqui, né? Tenho que andar duas unidades para a esquerda, tá certo?
Foi isso que nós fizemos. Pronto, os expoentes estão alinhados agora. Vou repetir aqui o número, 0,1400 vezes 10 elevado a 5. Agora nós podemos somar, né? A gente pega essa parte aqui, soma com essa, aí coloca o resultado, repete o 10 elevado a 5, né? Repete a base como expoente, certo? Então, somando aqui, vou ter 0 mais 1, coloca aqui 0 mais 1, que dá 1, 0 mais 4, que dá 4, 3 mais 0, que dá 3, 4 mais 0, que dá 4. Aí aqui não tem mais dígitos, então ficaria 0, 1, né? Pronto. Beleza, então o resultado da soma seria esse. Se essa máquina trabalha com... ela só tem capacidade aqui para 4 dígitos, isso significa que esses dois últimos dígitos vão ter que desaparecer, certo? Aí se for o truncamento, ele simplesmente desaparece. E se for arredondamento, aí vai depender do dígito que está aqui, né? Então, se aqui o penúltimo dígito for menor do que 5, né? Já que é um sistema de base 10, for menor do que 5, então arredonda para baixo, permanece 4 aqui, né? Se for maior do que 5, arredonda para cima, né? Então aqui passa a ser, deixa de ser 4, passaria a ser 5, certo? Então o resultado final da nossa conta é 0,1434 vezes 10 elevado a 5, certo? Beleza, pessoal? Isso se a máquina trabalha com precisão dupla, né? Que é precisão dupla. Veja que eu só fiz o arredondamento, o truncamento nesse caso, no final, depois que tinha executado a soma, né? Se eu já tivesse feito aqui, o truncamento ou arredondamento, a precisão seria simples, tá certo? Pronto. Uma letra B aqui desse exemplo, nós temos essa subtração. Tem 0,6413 vezes 10 elevado a 7. Vamos subtrair de 0,3001 vezes 10 a menos 3. Como o alinhamento do expoente é sempre para o maior dígito, né? Eu vou ter que transformar esse 3 em 7. Então, se eu quero transformar o 3 em 7, o que é que eu tenho que fazer? Bom, eu quero que de 3 passe a ser 7, eu tenho que andar 4 unidades aqui, essa vírgula, né, esse ponto, 4 unidades para a esquerda, né, para poder aumentar esse expoente, certo? Então, eu vou repetir o primeiro número, 0,6413 vezes 10 elevado a 7, menos, aí vamos lá, eu vou ter que andar esse ponto 4 unidades para a esquerda. Só tem um número aqui, né? Então, eu vou ter que acrescentar 3 zeros. Vai ficar ponto 000, acrescentei os 3 zeros. O zero que está aqui, 3001, agora vezes 10 elevado a 7, certo? Ficou 0,00003001 vezes 10 elevado a 7. Aí veja, pessoal, se a precisão dessa máquina for uma precisão simples, a gente já faz o arredondamento aqui. Aí, como ela só tem capacidade para 3 dígitos, ou para 4 dígitos, né, t é igual a 4, para 4 dígitos da mantissa, essa parte desaparece. Então, eu iria subtrair esse número de 0, que vai dar ele mesmo, certo? Então, veja como a precisão da máquina influencia. Esse número não é 0. Mas como a capacidade que a máquina tem é limitada, é como se fosse 0 aqui. Ela não consegue enxergar esses últimos dígitos. Isso se a precisão for simples. Se a precisão ela for dupla, esse arredondamento só vai aparecer, só vai acontecer no final, tá certo? No final. De qualquer forma, o resultado da conta vai ser 0,6413 vezes 10 elevado a 7, porque nessa máquina, ela não consegue, essa máquina, como a capacidade dela é de 4 dígitos, ela não consegue reconhecer esses últimos dígitos aqui, certo? Não reconhece. Então é como se ela estivesse subtraindo 0. Então, esse número menos 0 dá ele mesmo. Beleza, pessoal? Pronto. Ok. E aí, finalizando o nosso estudo aqui de aritmética de ponto flutuante, pelo menos esse primeiro contato, né? Tem mais alguns exemplos que eu preciso trabalhar com vocês, com valores importantes relacionados a sistemas de ponto flutuante, né? Então, esse é o segundo exemplo desse bloco. Nós temos o seguinte, vamos considerar aqui uma máquina que opere num sistema de ponto flutuante normalizado, né? De base 10,
a capacidade de dígito da mantissa T, né, igual a 4. E o expoente é um número entre menos 5 e 5, ou seja, o menor expoente possível é menos 5 e o maior expoente possível é 5. Qual é o menor número exatamente representável nesse sistema? Qual é o menor número que esse sistema consegue representar exatamente? Bom, para a gente descobrir quem é ele, a gente faz o seguinte. Para um número estar na forma de ponto flutuante, ele tem que ter esse formato aqui. 0 ponto, aí aqui vão vir os dígitos da mantissa, né? Nesse caso, como essa máquina, o T é 4, então você vai ter 4 dígitos aqui. Aí vezes a base desse sistema é 10. E aqui em cima vai aparecer o expoente, certo? Que é um número aí entre menos 5 e 5, né? No mínimo, menos 5, no máximo 5. Aí veja, se eu quero encontrar o menor número que ela consegue representar, quais são os dígitos que devem aparecer aqui? Bom, como eu estou trabalhando no sistema de base 10, os algarismos que eu tenho disponível são os algarismos de 0 até 9. Só que eu quero representar o menor número possível. Outra coisa importante, lembrar que esse sistema é normalizado, né? Então, se é normalizado, esse primeiro dígito aqui não pode ser 0. Então, como eu quero representar o menor número possível, eu vou colocar aqui o algarismo menor que eu tenho disponível, né? Não pode ser 0, então o algarismo que eu vou ter disponível é 1. E os demais dígitos? Bom, os demais dígitos, como eu quero representar o menor número possível, os demais dígitos serão iguais a 0, certo? E o expoente aqui? Qual é o expoente que eu tenho que colocar aqui para representar o menor número possível? Bom, o menor expoente possível, nesse caso, menos 5, tá certo? Então, o menor número que esse sistema consegue representar é esse, 0.1000 vezes 10 elevado a menos 5, tá certo? Esse é o menor número que ele consegue representar exatamente. Isso aqui seria 0.00001234001, né? Seria esse número. Esse aqui é o menor número que essa máquina consegue representar exatamente, certo? Pronto. Uma letra B desse mesmo exemplo pergunta, beleza, e qual que seria o maior número exatamente representável nesse sistema? Bom, o formato é o mesmo, né? 0 ponto. Aqui você vai ter espaço aqui para os 4 dígitos da mantissa, vezes a base, que é 10 elevado ao expoente aqui. Pronto. Agora nós queremos representar o maior número possível. Então, quais são os números que devem aparecer? Quais são os algarismos que devem aparecer aqui? Bom, como o sistema é de base 10, eu tenho disponível aí os algarismos de 0 a 9, né? Então, devem aparecer aqui todos os algarismos 9, já que eu quero representar o maior número possível, né? E no expoente aqui, quem deve aparecer? O maior expoente possível, né? Que no enunciado dizia lá que era 5, certo, pessoal? Então, o maior número que essa máquina consegue representar é esse, 0.9999 vezes 10 elevado a 5. Se a gente for escrever ele na forma natural, né? Isso aqui seria 99990, né? Ou seja, 99.990. Esse é o maior número que essa máquina consegue representar exatamente, beleza? E por último, a letra C desse exemplo, quantos números são exatamente representáveis nesse sistema? Ou seja, ela consegue representar exatamente quantos números? Bom, a estrutura é essa, né? Você tem aqui 0 ponto, aí tem o espaço para 4 dígitos na mantissa, vezes a base, elevado aqui ao expoente, né? Nós queremos contar agora, nós não estamos atrás de um número específico, como na letra A e a letra B, né? Menor e maior número. Aí a gente está correndo atrás aqui da quantidade de números que ele consegue representar. Então a gente vai usar o princípio fundamental de contagem aí para poder calcular essa quantidade. Então, pensando aqui, pessoal, nesse primeiro dígito, eu tenho quantas possibilidades de escolha aí do algarismo que vai ocupar esse primeiro dígito? Bom, pode ser qualquer algarismo, com exceção do zero, né? Porque como é normalizado, aqui o primeiro dígito não pode ser zero. Então eu posso usar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então eu tenho 9 possibilidades de escolha para o primeiro dígito. E para o segundo, terceiro e quarto dígitos? Quantas possibilidades de escolha nós temos? Bom, para o segundo, terceiro e quarto, pode ser qualquer algarismo, incluindo o zero, né?
Então, nós temos 10 possibilidades de escolha, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, aqui tem 10, aqui 10 também, aqui 10 também. A única restrição que nós temos é no primeiro algarismo, que não pode ser 0. Beleza. E para o expoente aqui, pessoal? Quantas possibilidades de escolha nós temos? Bom, o menor expoente possível é menos 5 e o maior expoente possível é 5. Lembrando que esse expoente tem que ser sempre um número inteiro, certo? Então, de menos 5 até 5, nós temos quantos números? Vamos lá. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, são 11 possibilidades de escolha, certo? Então, fazendo a multiplicação, nós estamos usando o princípio fundamental de contagem, né? Nós vamos ter, como a ordem dos fatores aqui não altera o resultado, né? 9 vezes 11 dá 99. Então, vai ficar 99 acompanhado de 3 zeros, né? Então, nós temos 99 mil números que podem ser representados exatamente nesse sistema de ponto flutuante, certo? Isso com observação. Esses 99 mil são os números positivos. Veja que eu não levei em conta o sinal, né? Esses são os positivos. Aí, essa mesma quantidade de números, nós temos negativos. E além dos positivos e negativos, nós temos o zero, né? Então, total mesmo, na verdade, vai ser... Vamos lá. Finalizar aqui rapidinho. Então, o total, na verdade, vai ser... Você vai ter 99 mil números positivos, 99 mil números negativos, porque para cada positivo você tem um negativo correspondente. Né? O sinal de mais ou de menos não aparece na forma do número, né? É a parte. Então, a mesma quantidade de números positivos, você tem números negativos. Então, além desses números positivos e negativos, você tem mais um número que é o zero. Então, o total aí vai ser 99 mais 99 dá 99 mais 99 dá 198, né? 1000. Então, 198 mil mais um. Então, 198 mil e um números que podem ser representados exatamente, sem precisar arredondar nem trucar, nesse sistema, certo? Uma coisa que fica na cabeça da gente é o seguinte: tá, beleza, professor. Você fez na estante esses exemplos aí, fez esses exemplos, viu que o menor número que esse sistema consegue representar é esse número aqui, o maior número que esse sistema consegue representar é esse aqui, e se eu precisar operar ou trabalhar com um número que seja maior do que esse ou menor do que esse, o que é que acontece? Bom, o que acontece, vocês provavelmente já viram em algum momento. Vocês já viram em algum momento acontecer numa calculadora. É quando acontece aquele erro. Acontece um erro. A máquina não consegue operar. Esses erros, eles têm nomes específicos, certo? É isso que eu vou falar aqui para a gente concluir esse segundo contato. Então, supondo que o número x seja representado em um sistema de ponto flutuante, em que m minúsculo é o menor desses números e m maiúsculo é o maior número, né, positivo exatamente representável nesse sistema. Então, m minúsculo é o menor número e m maiúsculo o maior número que esse sistema consegue representar. E seja G o conjunto formado por todos os números que são representáveis nesse sistema de ponto flutuante, certo? Então, todos esses números estão aqui entre m minúsculo e m maiúsculo. Veja, se o número que você estiver trabalhando for menor em módulo do que o m minúsculo, ou seja, menor do que o menor número que o sistema consegue representar, o erro que aparece é um erro chamado de underflow, certo? E se o módulo do número que você estiver trabalhando for maior do que o maior número que esse sistema consegue representar, então você vai ter aqui um erro do tipo overflow, certo? Graficamente, uma figura que ilustra as regiões de erro é essa aqui, né? Então você vai ter na parte negativa, se ele ultrapassar o maior número, nesse caso o menor número negativo, né, para a esquerda, quanto mais para a esquerda, menor, você vai ter a região de overflow. E aqui à direita, se ultrapassar o limite, esse é o limite, a capacidade do nosso sistema, né? Se ultrapassar essa capacidade, dá overflow, tanto para a esquerda como para a direita. E aqui a região de underflow.
o menor número está aqui, que ele consegue representar. Então, se ultrapassar essa margem, né, se aproximar mais do zero do que a capacidade do sistema, então o erro que aparece é o erro de underflow, certo? Então, um exemplo, aproveitando aqui o que a gente já fez, só para ilustrar e vocês entenderem bem o que é isso, né? Nós temos o seguinte: usando os dados do exemplo anterior, defina as regiões de underflow e overflow, né? Então a gente vai ter aqui, no centro da reta tem o zero, aí eu vou ter aqui o menor número que ele consegue representar, nós calculamos na estante, só pegar aqui rapidinho, o menor número representável aqui é esse, né? 0.000001. Então tem 5 zeros, né? Depois do zero ponto. Então 0.0000001 aqui menos 0.000001. E no limite aqui, ó, na reta, nós temos o maior número que ele consegue representar. Nós calculamos esse número e o resultado deu 99.990. Então, 99.990 menos 99.990. Onde é que acontecem os erros aí? Bom, os erros de overflow acontecem aqui ou aqui. Então, se você estiver trabalhando com 100 mil, por exemplo, já vai dar erro de overflow aqui. Ele não vai conseguir, o sistema não vai conseguir trabalhar com esse número. Excede a capacidade dele, né? Ou se você estiver trabalhando com números menores do que menos 99.990, menos 100 mil, por exemplo, também vai dar o mesmo erro, o overflow. E se você estiver trabalhando com números nessa região aqui, entre menos 0.00001 e 0.00001, essa região aqui, o erro vai ser o erro de underflow, certo? Underflow nesse meio aí e overflow nas extremidades. Então excedeu a capacidade da máquina de operar com esses números. Tá ok, pessoal? Beleza, com isso a gente conclui esse primeiro estudo sobre aritmética de ponto flutuante. Tá bom? Até a próxima.